Jovem Pan News. Muito bem, agora 16 horas e 27 minutos. Nós vamos voltar a falar sobre a crise de economia que o país está vivendo, porque ela afeta a relação familiar, ela afeta uma série de coisas. Nós vamos conversar agora com a doutora Renata Maransaldi, que é psicóloga e é também do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Doutora, boa tarde. Boa tarde. A primeira coisa que eu quero saber, eu sei, a senhora é especializada, inclusive a área que a senhora mais atua é na questão do consumo excessivo, né? Aquele consumo compulsivo, né? A crise econômica de alguma coisa afeta, e se afeta para melhor ou para pior, quem tem essa, que eu posso chamar de doença, né, do consumo compulsivo? Isso, é a compra compulsiva. A gente não tem percebido uma diferença. As pessoas, elas continuam comprando e ela pega crédito, ela consegue o dinheiro, e ela acaba, na verdade, tentando ver objetos mais baratos, mas continua assim. Então não mudou nada disso daí. Porque eu imaginava o seguinte ponto. Tem esse lado ruim, quer dizer, ela vai se virar, pegar um empréstimo, pegar alguma coisa para continuar comprando. Mas tem outro lado também que poderia cair na real, que ela tem que parar de consumir, de comprar compulsivamente para ajudar a economizar. Então não tem isso não, né? Não, não tem. Nós também acreditamos que a pessoa poderia vir a pensar isso, mas não. A pessoa, ela não percebe o tamanho do buraco que ela está se enfiando. Então, cada vez mais ela continua comprando. Ela só tem noção do problema quando começa a afetar problemas pessoais na vida dela. Então, quando ela começa a ter problema com a família, com o marido, com os filhos. E como fazer para ter esse controle, hein? Na verdade, quem apresenta compra compulsiva, ela precisa de tratamento. Então, é diferente quando a pessoa ela tem um gasto excessivo. Tá? Então, é muito diferente. A relação com o dinheiro é completamente diferente quando a pessoa tem um descontrole. Sim. Então, a gente precisa pensar nisso. A pessoa precisa de uma avaliação para ver realmente se ela é uma compradora compulsiva ou ela tem uma dificuldade financeira, não sabe lidar com o seu dinheiro. Então, a pessoa ela tem uma dificuldade em entrar em contato com o seu orçamento. O comprador compulsivo. Então, ele precisa ser diagnosticado e acompanhamento com psicólogo e psiquiatra. Posso falar? Doutora, qual a importância de uma conversa entre a mulher, entre os filhos, enfim, com os filhos, com relação a isso? É muito importante, porque a família ela precisa saber o que está acontecendo com o comprador compulsivo. Muitas vezes, o comprador compulsivo esconde sua compulsão. Então, quando a família descobre, o rombo é muito grande e acaba tendo prejuízos e afetando a família toda. Então, é muito importante que a família comece a conversar sobre orçamento financeiro, mesmo com seus filhos pequenos, de 5 anos, 10 anos. A partir do momento que ela começa a ter noção do dinheiro, a criança, os pais precisam entrar em contato e explicar. E isso precisa... que ambos conversem com a criança, né? Tanto o pai quanto a mãe. Zeca Cardoso. Doutora, e como identificar que uma pessoa tem esse problema? É uma compradora compulsiva? Então, o comprador compulsivo, ele não consegue controlar. Eu falo que quando ele percebe, ele já fez aquele ato, então ele já comprou. E às vezes ele pode ou não se arrepender. Então, a pessoa precisa aprender e perceber qual é a relação dela com o objeto. Né? Por que ela está comprando aquilo? É uma necessidade? Caso ela acredita que sim, ela precisa avaliar se ela pode fazer aquela compra agora. Se ela percebe, não, realmente eu dou um jeito, a gente fala no terceiro passo. Será que ela pode esperar? Ela consegue se controlar e falar, não, eu vou comprar isso mais para frente? A maioria das pessoas não consegue, a maioria dos compradores compulsivos acreditam que precisam daquilo agora. Então, a relação com o objeto é mais uma relação sentimental. Carlos Aros. Doutora, agora, ainda que a senhora tenha essa percepção de que a crise não faz com que as pessoas se controlem mais, já que não existe essa relação, é possível partir de um momento como esse, de crise, as pessoas apertando um pouco mais
as economias, segurando um pouco mais o dinheiro no bolso, é possível partir de um momento como esse para uma evolução e fazer com que o tratamento para essa compra compulsiva ganhe um reforço? Na verdade, a família vai precisar auxiliar nisso. Porque o que acontece que eu observo? O comprador compulsivo, ele acaba deixando de pagar outras contas para gastar. Então, nesse momento, por isso é importante a família. A família ter uma reunião e explicar cada fator, cada dinheiro, na verdade, que está sendo investido naquela casa, os pagamentos e onde poder economizar. Mas, com isso, de repente, o comprador pode se sentir melhor para expor o seu problema para a família. Porque ele sente muita vergonha no começo. Ele tem medo do que a família vai fazer, vai comprometer todo o relacionamento dele. Então, ele acaba, no momento, escondendo da família. Quer dizer, ele vai acabar, então, nesse caso, gerando um problema maior ainda familiar, não é isso? Sim, é nesse momento que ele começa a procurar ajuda. Porque até então ele acha que não é um problema. Ele acha que esse comportamento dele é visto como normal. Então, eu estou triste, eu vou fazer uma comprinha para ficar feliz. Eu estou feliz, eu preciso comemorar, eu vou comprar também para me sentir bem. Eu preciso ser bem visto pelos outros. Preciso agradar os outros comprando alguma coisa. Então, ele acha que esse comportamento é natural. Isso daí realmente acaba afundando ainda mais a família. Quer dizer, a família já está complicada. Com problema de redução de salário, até desemprego, Sim. muitas vezes isso acaba se complicando mais ainda, né? Sim, sim. Então, a gente acaba recebendo no nosso ambulatório várias classes sociais. Então, isso independe do poder aquisitivo da família. Muita gente acha que o comprador compulsivo, quando tem um poder aquisitivo mais alto, não sofre dessa patologia. Isso é um pensamento errado. Independente da condição financeira da pessoa, ela pode sim ou não se tornar um comprador compulsivo. Pois não. A doutora Renata Amarançaldi, que é psicóloga do Ambulatório Integrado dos Transtornos do Controle do Impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, conversando conosco aqui na Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, obrigada. Pan News.